Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Esporte Show, programa de esportes que já existe há 3 anos no ar. Né? A gente faz geralmente antes da pandemia, a gente fazia o programa toda vez às quintas-feiras, diretamente do Block Time Heroes, lá na rua Galeno de Almeida 188. Um abraço até para a família do Block Time Heroes. E agora a gente está fazendo o programa sempre de segunda a sexta, sempre às 19 horas, trazendo algum esporte que não é tão falado, algum esporte que está em crescimento no nosso país, treinadores, jogadores, enfim, a personalidade, as pessoas que fazem parte dessa indústria do esporte, que movimenta essa indústria tão importante que é a indústria esportiva, tá bom? Hoje nós vamos estar recebendo daqui a pouquinho o treinador do São Paulo Storms, né, a equipe de futebol americano tradicionalíssima aqui de São Paulo e do Brasil. Né? Semana passada a gente recebeu a presidente, Karina Granato, que já está até aqui. Olá, minha querida. Edu Gomes, família aqui do futebol americano e mais alguns outros amigos aqui que já seguem o nosso programa. Quem ainda não conhece o Cuca Beta, vai lá, @CucaBeta, para a gente poder falar mais, conhecer mais o nosso trabalho que a gente vem fazendo diariamente aqui, tá bom? Semana que vem a gente tem grandes entrevistas também, nós vamos ter grandes pessoas passando por aqui. E amanhã, fechar a semana, nós vamos ter Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli, as outras duas pessoas, os outros dois grandes amigos, companheiros que apresentam o programa Esporte Show comigo. E dividindo a tela comigo, o treinador do São Paulo Storm, Daniel Clauston. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí, rapaziada, que tá curtindo. Parabéns pelo show. Obrigado pela oportunidade. Opa, obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí de passar essa hora, falar um pouquinho da sua carreira, da sua história, falar sobre o futebol americano, um esporte que vem conquistando. Eu sou até suspeito de falar, porque eu gosto da bola oval, né? Como muitos outros esportes eu também gosto, mas eu me torno até suspeito, né? De um pouco de falar sobre isso, tá? Obrigado por aceitar o nosso convite. Daniel, me conta um pouquinho para nós, que é a galera, né? Conta um pouquinho da sua história aí, como é que você conheceu o futebol americano aí, até se tornar treinador do São Paulo Storm, meu querido? Nossa, não é a primeira passagem minha como treinador, né, pelo São Paulo Storm, já tive outras passagens. Fomos campeões a última vez em 2015, como técnico, 2014 como técnico, e aí já tive outras passagens como jogador, também fui campeão. Mas eu comecei o futebol americano nos Estados Unidos, né? Fui morar lá fora e morei em Nova York por 15 anos. Desde pequenininho já rolava bola de futebol americano pelo sangue aí, consegui ter muito prazer, né, de conhecer muita gente pelo esporte, e hoje estou aí, estou tentando distribuir o que eu aprendi no esporte com outra galera. Bacana, muito bom. Daniel, conta um pouquinho para nós, porque você, né, você jogou lá no futebol universitário, né? Conta um pouquinho como é que é, porque uma das coisas que me chama muita atenção, a gente já mostrou aqui, era para a gente estar mostrando mais ainda esse ano, mas infelizmente, devido à pandemia, né, a gente não pôde viajar. E uma das coisas que eu sempre trago, e as pessoas que vão comigo, a gente vai falar sobre esporte, o americano ele cria uma coisa que poderia ser pequena, num verdadeiro show, numa coisa gigantesca. Né? A gente, vou até tirar o futebol americano, porque o futebol americano já está enraizado, o beisebol, tirando as grandes ligas, ele consegue transformar esportes numa coisa gigantesca, né? Conta um pouquinho, né, essa questão do futebol universitário, né, americano, um pouquinho para a gente saber disso. Bom, eu saí do high school já jogando 6 anos no high school, né? Que é a escola básica lá, e eu já entrei para uma escola técnica mais para a questão dos estudos. Tive uma sorte de receber uma bolsa pequena, mas eu consegui jogar por 2 anos no college.
E é realmente, você é um amor muito grande. Você vê ainda um pouco aqui essa questão da paixão pela universidade que você estuda, né? O pessoal usa camisa, o pessoal sai para comemorar, e a atração maior é esporte, né? Eventos, tudo bem, mas nos Estados Unidos, a atração, o grito de guerra que você tem pela sua universidade é uma paixão muito grande, é como se fosse uma família mesmo. Até porque os alunos que entram na faculdade, eles entram com 17, 18 anos sem saber muita coisa, né? Então, a universidade é que acolhe essa pessoa e que dá realmente uma trajetória para ela de vida, né? Então, se sente muito parte de uma união, de um espírito grande. E esse espírito acaba se envolvendo muito forte nos esportes, inclusive mais forte ainda no futebol americano, porque tem aquelas questões de rivalidade. A gente até tem um sino na faculdade da região, então cada vez que a gente ganha o sino, vai para uma universidade diferente e tal, você põe o nome no sino, enfim. Você tem umas tradições diferentes, outros times que carregam o laço, outros que carregam medalhas, troféus, enfim. E se cria uma coisa muito forte dentro das universidades, né? E os Estados Unidos sacou o lance, que muitos deles não tem a ver com o esporte por si, desculpa, não tem a ver com a competição lá dentro, né? Com o jogo, mas sim com o evento. Então às vezes as pessoas nem entendem do esporte, mas ela tá ali mais pro evento, daquele halftime show, né? No meio do jogo tem aquela comemoração toda, festival, antes do jogo você tem ali o churrasco, você tem ali jogos para crianças, você cria um evento gigantesco em relação a um jogo que às vezes não tem tanta importância, né? Mas a importância mais é em relação a você estar com a família, você comemorar aquilo ali. Então, eu acho que é nesse sentido que o esporte realmente cresce nos Estados Unidos, né? Você falou, teve uma passagem agora que você comentou, né, desse amor da paixão, né, a coisa fica então intrínseca. Eu vou te contar rapidinho, tem uma passagem, eu estava em Singapura fazendo um curso, e eu estava sentado esperando o ônibus lá para passear, né, para dar aquela um monte de turista, né, naquele dia. E eu estava com uma camiseta do Florida Gators, né, eu oriundo da natação com aquele baita jacaré aqui. E a avenida era grande, a avenida era bem larga, né, lá em Singapura. Cara, de uma hora para outra, sai um cara da direita, vem assim para a esquerda. Eu falei, meu, esse cara perdeu a direção, né? O cara vem, aí o cara começa a buzinar, passou do meu lado, Gators, Gators, Gators. É isso mesmo. Cara, eu lá, né, tá, Gators, assustado, porque eu falei, meu, o que tá acontecendo, né? E aí eu me liguei, eu falei, pô, tô com a camiseta da Flórida aqui. Então você vê a alegria do cara lá em Singapura tentando localizar outro, né? E isso vem muito de tradição também, né? Você tem famílias aí que estudou na faculdade, então os filhos também têm que estudar. Você percebe em filmes e tal, que vira uma geração de famílias que estudam aquilo. E quando alguém fala, vou estudar em outra, já vira aquela rivalidade, né? De como assim você vai estudar ali? Né? Seu pai sempre estudou, sua mãe, aí você tem uma porção de pessoas que estudaram nessa faculdade e é onde vem esse amor, né? Essa paixão enorme. E realmente, você sai por aí com a camisa Florida Gators, Syracuse, que é o meu time, Duke e tal, e aí qualquer um que já tenha mais um olhar assim diferente já reconhece aquele símbolo, aquela imagem. E eu acho que é a questão do marketing, né? Você conseguir vender uma marca, né? Que as pessoas se apaixonam por aquilo. Então, realmente pega nas pessoas. Que bacana, que bacana. Não, sensacional. Galera, eu tô com o Daniel Clauston aqui, programa Sport Show 197, falando sobre futebol americano. Quem quiser seguir o Daniel, @DClauston. Cara, quem quiser seguir o Cuca Aberta, @Cuca Aberta aqui, galera. Ô, Daniel, assim, eu já vi outras entrevistas suas, né? Pesquisando um pouquinho antes da gente poder fazer esse programa aqui. E eu vim ouvindo agora, logo esses 5, 6 minutos aqui você falando, essa paixão que você tem pela universidade. Foi um dos melhores momentos da sua vida, Daniel? Poxa, meu, você entrar no futebol americano e o processo que leva a você erguer um troféu, ganhar uma medalha, ganhar uma placa, como eu tenho aqui, é surreal, cara. Você realmente... São períodos na sua vida que você não esquece. E tudo bem que é um programa de esporte e tal, mas assim,
o que leva você não é só o esporte, né? Porque você tem familiares também, mas assim, você tem um grupo de professores na universidade que te apoia todos os passos, tá ali sempre com você, tá ali sempre perguntando, questionando, correndo atrás, te cobrando o tempo todo para que você vá bem, né? Você tem aquela nota para que você tenha aquela nota e aí sim você consegue jogar e aí sim você consegue dar o seu melhor dentro de campo, porque você já deu o seu melhor fora de campo. Então, é uma coisa também que a gente carrega no São Paulo Storm, um dos objetivos que a gente carrega para esse ano é realmente os jogadores estar mais presente em termos social, em termos de família, em termos de falar assim, pô, como é que você está em casa, né? Como é que está a escola? Vamos sentar, vamos conversar, como é que a gente consegue te ajudar em algumas áreas, né? Seja de escola, ou seja de trabalho e tal. Então, é criar essa família dentro do esporte, aonde a pessoa se sente encolhida, e é isso que a gente sente nessas universidades lá fora, né? É difícil, não é para qualquer um, até porque você tem que lidar com matéria, aula, você tem pesquisas, cobranças, né? De várias maneiras que você tem que garantir antes de entrar dentro de campo, antes de poder tá ali preocupado com o jogo e tudo mais, né? Mas é uma sensação fora de sério, é só vivendo mesmo para saber, sabe? Não, com certeza, dá para ouvir toda a paixão quando você fala assim do universitário, desse momento de escola, né? Que você viveu, mesmo no high school, já ouvi você comentando também sobre o high school, e eu sinto que você carrega isso, esses valores, né, que que a escola dá, e você está colocando uma coisa agora muito interessante, que é a performance, né? Então, pelo que você está me falando, o sistema educacional mais o programa de esportes, quer dizer, a pessoa que vive tanto no programa educacional, né, e também no programa de esportes, ele precisa performar, né? Exatamente. E realmente é uma das coisas que a gente procura em termos de investimento, né? Porque lá fora o investimento é dentro da escola, como instituição, só que assim, você, que a gente chama de student athlete, né? Então você não é só um atleta, você primeiro é um estudante e depois um atleta, né? Então os investimentos, eles vêm daí. Quando a gente fala, eu quero receber bolsa, essas bolsas são de investimentos de empresa, investimentos de instituições religiosas, porque acredita que pelo esporte é onde a gente vai conseguir formar uma pessoa, formar um caráter, porque primeiro o acadêmico, né? Primeiro você tem que se garantir, porque o esporte não vai te dar aquela garantia pro resto da vida. E depois você pensa no Atlético, depois você pensa lá na frente. E aí, por isso que você tem uma safra muito grande de pessoas que entram na faculdade, às vezes até pelo esporte, mas sai aí com uma profissão gigantesca e sai aí como doutores e médicos e tudo mais. Então, infelizmente, é uma das áreas que a gente prega muito no Brasil, né? Que a gente precisa melhorar bastante e que o São Paulo Storm está tentando se engajar por esse lado, sabe? A competição é bacana, servir um esporte é muito legal, sim, mas assim, vamos pensar na pessoa primeiro, sabe? Vamos pensar no ser humano, vamos pensar no que ele tem que viver no dia a dia, vamos pensar nas dificuldades que ele tem primeiro e vamos trabalhar com isso para que ele saia um dia do São Paulo Storm, seja um ser humano decente, seja uma pessoa trabalhadora, seja uma pessoa honesta, responsável principalmente, que é os valores que a gente prega dentro de campo, né? Então acho que um investidor, ele está ali pensando, pô, será que eu vou colocar meu dinheiro numa coisa que talvez não vai dar lucro, ou uma coisa que vai ser corrupta, ou alguém que vai, sei lá, que vai usar de qualquer forma. Não, acho que voltando a essa questão das universidades, o investimento nos Estados Unidos é onde a gente tem a maior garantia que vai ter um sucesso ali, né? Que a gente vê isso lá fora e vai se expandir cada vez mais. Não, eu acho, olha, eu acho que esses últimos 2 minutos que você falou, acho que tem muito treinador que acabou de entrar aqui de outras modalidades, né? Eu até eu mandei uma reportagem sua até para uma amiga minha, eu falei, olha, eu vou entrevistar esse cara aqui, e ela falou, cara, os meninos aqui que surfam comigo, que treinam, eles ficaram loucos só de ouvir a história dele, né? Porque eu acho que isso que você está falando e essa questão, né?
primeiro estudante, depois atleta, é fundamental, cara. É fundamental, né? É lógico que isso aí a gente precisa estruturar. Quando a gente não tem isso muito estruturado, que é o nosso caso no país, a gente acaba tendo alguns loucos, né? Porque são fora da caixa, né? Que pensam isso, que nem você, ou outras pessoas que eu já até sei que falaram assim, não, se você não for estudar, você não vai treinar comigo. Ponto. Uhum. Mas por mais que você seja um bom, você performe-se muito bem numa quadra, numa piscina, se você não estudar, você não vai treinar comigo. Mas são poucos ainda que fazem isso, né? Sim, sim. Então, realmente, isso que você traz agora para a gente precisa refletir, né? E esse modelo, né? Ser primeiro estudante, e como você falou, são pessoas públicas, né? Que investem, são empresas que investem esse dinheiro. E como já foi falado aqui, né? Entre duas pessoas, uma que praticou esporte e outra que não praticou esporte, provavelmente, se você tiver que escolher, se as outras habilidades estiverem muito parelhas, aquele cara que performou como atleta, ele vai ser escolhido em detrimento a outra pessoa, por causa de Exatamente. passar por N situações aí de Sim. competição. Então, realmente, aí, quando você faz isso e traz isso, e levanta esse ponto, que o investidor dentro da faculdade é uma pessoa pública, é uma empresa, faz todo sentido, fecha esse ciclo, né? Porque a pessoa vai escolher um atleta lá na frente, né? Exatamente. No momento de entrevista. Não, sensacional. A gente sabe que, né, a gente está vivendo esse momento agora, né? Está pondo muito em xeque a nossa questão universitária, a nossa questão de faculdades, enfim, de ensino, né? Porque a gente tem 80% 88%, se não me falha a memória, dos estudantes em escolas públicas, e nós estamos falando de ensino à distância, está sendo um desafio, né? Uma coisa que Uhum. a gente falava, mas não é, agora acelerou, de um dia para o outro teve que acelerar. O que a gente pode buscar do esporte universitário lá e tentar fazer uma ponte, colocar aí num liquidificador e tentar trazer para o Brasil, que você viu, que você fala, cara, aquilo é muito legal, acho que aquilo poderia ser aplicado aqui, poderia dar resultado. Vou voltar um pouquinho aí, né? A gente está falando dessa questão educacional, né? Eu sou professor, então tá aí o meu amigo Vitor aí também. A gente lidar com esse tipo de situação direto, né? Então você está numa live, você tem que estar na frente do computador e tal. Vão ser coisas diferentes, né? A gente vai entrar no mundo, não digo completamente, mas uma fase aí bem difícil, né? E respondendo a sua pergunta, é, o atleta, quando ele entra para o São Paulo Storm, a primeira coisa que a gente pergunta para ele, o que você quer? Né? E ele vem cheio de ideias. Eu quero entrar na seleção brasileira de futebol americano, eu quero jogar nos melhores times do Brasil, eu quero me profissionalizar e jogar lá fora, sabe? E são esses valores que, quando você entra numa universidade, você percebe que também essas pessoas têm. São sonhos, né? Até para mencionar aqui, minha mãe faleceu semana passada, né? E a gente estava ali no velório e tal, e você olha assim você olha no cemitério e é a mesma coisa. São pessoas com inúmeros sonhos, sabe? Sonhavam em ter isso, em ter aquilo, em fazer aquilo, em fazer aquilo outro. E uma das coisas que é prioridade lá, como aqui, como a gente no futebol americano, é você ter metas, né? Você ir alcançando aos poucos suas metas. Você não só ter aquele sonho lá em cima, mas como é que você vai chegar naquele sonho? Como é que aquilo vai virar uma realidade para você? Não lá na frente, mas cada dia, cada passo, você vai fazendo uma coisinha para que você chegue lá. E não vire como com outras pessoas, de falar, mas um dia eu fiz, um dia eu poderia ter feito, ou então, lembra aquele dia que se eu tivesse feito isso, aquilo? Não, vamos fazer. É o que a gente sempre tenta colocar na cabeça, sabe? Você pode, cara, você tem condições. É você colocar todo dia um pouquinho a mais, você dá um pouquinho a mais de você para você conseguir coisas boas, coisas maravilhosas. Eu tive a sorte de poder ter passado isso, passaram isso para mim lá de fora, né? Pessoas super importantes. E eu vim para o Brasil e eu falei, pô, eu queria voltar para lá, viver aquilo de novo, mas não, eu quero estar aqui para poder passar isso para as pessoas, sabe? E o São Paulo Storm abriu as possibilidades, o futebol americano aqui
que hoje é reconhecido mundialmente, né? E logo vai virar um esporte olímpico também, e tenho certeza que as pessoas vão começar a investir, tenho certeza que o esporte vai continuar crescendo como vem crescendo nos últimos 10 anos. Sensacional. Dar um pouco mais de você todos os dias. Cara, olha o insight aí. Eu falo que a melhor coisa da pandemia foi a gente fazer esses programas diários e a gente trazer essas pessoas que são craques ali, não só dentro ou fora, ou ao lado das quatro linhas, mas craques da vida, aí que nem você, Daniel. A gente fica realmente muito feliz aí de poder estar compartilhando esses insights, e esses insights ficarem aí perdurados aí enquanto a internet nos permitir, meu querido. A gente fica... Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Não, cara, tá sensacional aqui. Eu acho que realmente coisas humanas, né? A gente até muitas vezes ouve hoje as pessoas perguntar, pô, mas e aí, a sua empresa é B2B, é B2C? Eu falo, cara, é age to age, é humano para humano, cara. Não é, exato. Não é, cara, a gente presta consultoria, mas, cara, é para humano, não é para robô, né? Então, exatamente. realmente, essa questão é muito importante que você traz aí para aí. Qual foi a universidade que você jogou, Daniel? Não ficou muito claro aí quando você falou. Eu joguei pela Universidade de Mooresville, é uma universidade mais para o norte dos Estados Unidos, né? E eu joguei por 2 anos. Eu tive uma lesão, pequena lesão no joelho, e aí eu parei de jogar, mas durante esse período eu fui me aproximando de um time chamado BC Jets. Na época era chamado BC Jets, era um time semi-profissional. E aí eu fui fazer uns jogos por eles e acabei perdendo minha bolsa na universidade, porque, para quem não sabe, se você jogar profissional, se você ganhar alguma coisa, seja em termos de valor ou então de uniforme ou coisa assim, você não tem mais direito de jogar nas universidades, né? Então, foi muito importante. Bom, foi uma experiência muito grande, mas eu perdi essa bolsa de continuar jogando, mas terminei meus estudos em Relações Internacionais e hoje sou formado em Pedagogia, Relações Internacionais e Ciências Sociais, então me deu aí a oportunidade de terminar meus estudos, mas grandes memórias no esporte. Pô, sensacional, sensacional, galera. Muito bom, muito bom. Daniel Clauston, head coach do São Paulo Storms aí, galera. Tá muito legal os comentários. Quem quiser fazer pergunta também para o Daniel, fiquem à vontade aqui, galera. Ô, Daniel, vamos lá. Na sua opinião aí, o que reflete aí o crescimento do futebol americano no Brasil para você, cara? Qual o motivo da gente ver cada vez mais pessoas gostando e praticando, né? É um esporte que ainda não é profissional, basicamente 95% das pessoas que jogam não é profissional, né? Não sei se eu estou sendo simpático com 95%, talvez até mais, mas como é que você vê esse crescimento? Eu acho que, eu não digo que o Brasil está para trás em termos de crescimento, mas olhando do lado europeu, né? Teve essa oportunidade aí de conquistar a Liga Nacional, a NFL, do futebol americano, deu uma decaída, né? Até por questão de tempo, de horário e tal, de coaches também que não conseguiam se deslocar muito facilmente, mas começou a crescer de novo. Então, quando você tem isso lá fora, você acaba atraindo pessoas de outros países a explorarem o esporte, né? Então você começa a criar sonhos de, eu tenho a possibilidade de jogar lá fora, tanto que a gente hoje tem jogadores na NFL, né? Tudo bem que não estão titular, mas a gente tem isso. Então você cria sonhos nas pessoas, né? Como o futebol americano saiu do flag e o brasileiro, ele tem muita coisa que o futebol americano requer, né? Você vê que a maioria dos jogadores tem que ter aquela ginga, você tem que ter aquela habilidade, não só força, mas mental também, de pensar no ato, de agir muito rapidamente, de ser disciplinado, né? E isso acaba trazendo o esporte muito mais perto das pessoas. E eu acho que foi isso que conquistou os brasileiros hoje, né?
O futebol americano acabou crescendo muito no Brasil nos últimos 10 anos. Você pega aí quando tem o Super Bowl, a final do futebol americano nos Estados Unidos, chega a abrir cinemas, né? Fecham cinemas lotados de pessoas assistindo futebol americano. E você tem a Gisele Bündchen, que casou com Tom Brady, né? Você teve outros jogadores que vieram para o Brasil depois do Tom Brady fazer camps e participar de carnaval e tal, e trazer para a galera o futebol americano. Enfim, são inúmeras ideias aí de como o futebol americano está crescendo gigantesco no Brasil. O rugby também, que já vinha lá atrás, né? Teve a sua chance de estar crescendo, mas hoje é um dos esportes que mais cresce no mundo inteiro, né? Tá ficando muito legal. A única questão ainda o que requer muito é o valor, né? E a questão dos campos, porque São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito grande, com muito recurso, só que os campos são muito limitados para o futebol, né? Que a gente acaba concorrendo quando é para treinar, assim, a gente acaba tendo esses limites de horário e tudo mais. Mas fora isso, no interior tá bombando, várias partes, você falou 95%, pô, não existia time de ser remunerado, né? Hoje a gente já tem uma possibilidade, falou, pô, esse time é grande, acho que eu quero jogar por eles. Então você cria passinho a passinho, quando pensa que não, tá jogando lá fora, como alguns amigos meus brasileiros, né, jogando na Europa. Então é muito legal isso. Outro dia eu vi um debate que existia um pessoal sustentando que o futebol americano ele deveria ir para algumas outras praças, devido, por exemplo, a gente tem alguns times aí que estão em cidades que teoricamente não tem outros esportes e acabam virando o esporte número um daquela cidade, né? Algumas até capitais. Se a gente for para João Pessoa, a gente vai ver mais camiseta do João Pessoa Espectros na rua do que o próprio Botafogo lá de João Pessoa. Isso eu pude vivenciar 3 anos atrás, quando eu fui para lá. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Tem mais camiseta de futebol americano do que de futebol. Cuiabá, Arsenal. Cuiabá, mesma coisa. Nossa. Ali é tipo com a torcida do Corinthians, sabe? Só futebol americano. Ou você entra como torcedor ou como jogador e as pessoas ficam olhando, vocês vão jogar hoje, mas vocês vão perder, que não sei o que, tipo, muito parecido com aquele carinho, com aquele amor que tem nos Estados Unidos com as universidades. E realmente é isso mesmo. Você acredita que um dos caminhos assim para sucesso do futebol americano, e até acho que serviria para outras modalidades, é irem para algumas regiões que não têm tanta concorrência assim, de outros esportes? Eu acho que existe possibilidades gigantes para outros esportes, sabe? Eu não sei se necessariamente tem que ser o futebol americano. Eu acho que as pessoas precisam pensar mais, abrirem a mente, abrirem as portas para outras modalidades. Não precisa ser o futebol americano. O futebol americano, ele agrega tantos quanto os outros esportes para as pessoas. E quando as pessoas sentirem isso em jogar basquete, em jogar ping-pong, vôlei, você traz essas ideias de outros esportes que você, não sabia que existia. E quando você sabe, começa a pesquisar, começa a ir atrás, você vê que, tipo, o badminton, né, aquela raquetinha, pô, aquilo é super famoso na Ásia, mas nos Estados Unidos ninguém fala, sabe? Então, assim, isso pode crescer, crescer e ser um esporte muito valioso para qualquer região. Obviamente que a gente quer o futebol americano, mas é importante que seja qualquer esporte e não tem que competir com o futebol, sabe? Eu acho que não é uma competição, é uma coisa igual e se conseguir chegar ao nível, beleza, se não conseguir, tudo bem, mas que as pessoas tenham oportunidade de jogar outros tipos de esporte. Na minha opinião, acho que era isso. Não, perfeito. A gente assina embaixo. Esse é o nosso propósito aqui. Por isso que a gente apresenta, pelo menos toda semana, a gente está trazendo alguém para apresentar algum esporte diferente aqui. Já são mais de 60 esportes. Ó, já nós falamos isso. O pessoal do Coffee Ball que esteve com a gente essa semana acabou de mandar um abraço aí. O treinador Igor de Souza também. É isso. Acho que a gente tem todo esse espaço. E tem uma indústria que vai aproveitando as oportunidades aí que vão aparecendo, aquele esporte que conversa mais com aquela outra empresa.
Enfim, Exato. e as empresas que ainda não têm um posicionamento no esporte, eu acho que esse é o grande momento, né? E nós vamos falar aqui um pouquinho hoje do futebol americano, porque eu vejo como uma grande vitrine, né? Uma grande vitrine e um esporte que vem crescendo aí, também junto às meninas, né? A gente tem que sempre lembrar isso, né? O crescimento feminino, não só aqui no Brasil, como lá fora, né? Até tem um estudo que foi mais vendido vinho no último Super Bowl, né? Do que cerveja, devido às meninas, né? Então, quer dizer, a gente fica muito feliz mesmo aí. O basquete 3x3 entrando aqui também, junto com a gente aí. Legal, legal. Cara, me conta uma coisa. Quando você começou a exercer a função de... Quando é que você começou, né? Quando foi o primeiro jogo seu como treinador, né? E qual foi a sensação, cara? Vamos começar a dissecar agora sua carreira aí de treinador aí, cara. Eu já tive a sorte de ter ótimos treinadores, né? Então sempre passou aí pela cabeça de não de comandar um time, mas de poder ajudar de alguma forma. E você tinha uma. Até hoje, você tem. Todo mundo quer jogar. E aí para de jogar porque tem família, tem emprego, tem. Enfim. E cuidar da sua vida, né? Poucas pessoas realmente se dedicam ao futebol americano como treinador. Até porque muito pouquíssimo deles realmente são remunerados para isso, inclusive eu. Eu tenho uma porção de técnicos, temos 8 técnicos hoje no São Paulo Storm, e ninguém é remunerado. Então você pensa, como que alguém vai fazer isso, né, por fazer? E realmente, assim, sentir a paixão de você ter treinado, ter feito, conseguir engajar o time e falar assim, vamos colocar isso a teste, vamos colocar isso em prova, vamos provar o que, que a gente fez e o que, que a gente precisa melhorar. E a hora que você pisa em campo, é uma sensação muito boa, né? É uma sensação fora do normal, assim, porque você vê que a sua equipe está no caminho certo. Seja em vitória ou não vitória, mas você vê que está andando, engatinhando aos poucos. Eu comecei no Corsários, no ABC Corsários, lá do ABC. Hoje é uma equipe muito poderosa aí de São Paulo também, mas muitos daqueles atletas já não jogam mais, alguns também viraram coach, e você vê o respeito, sabe? Continua te chamando de coach Clauston, continua tendo orientações, continua tendo aquele respeito que a gente tinha lá atrás, há mais ou menos 12 anos atrás. Então, isso toca bastante, né? Você como técnico. E como é que foi o primeiro jogo, cara? Como é que foi ficar lá do lado de fora, vendo, passando instrução, né? Organizando aí, né? Eu nem sei qual foi a sua função como treinador aí, né? Porque até para Eu explicar acho para que quem não é do futebol americano, existem vários, né, treinadores, né, por posições aí, né, Daniel? sim. Eu sou o head coach, que é o técnico principal, e aí você tem técnicos das áreas específicas, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, o cara foi muito bom em correr com a bola. Então, aquele técnico de running backs. O cara foi muito bom em passar a bola, técnico de passador, técnico de wide receivers. E aí tem suas estruturas aí, técnico de special teams, como a gente tem, os times principais. Então, vem bem dentro dessa ideia, né? Cada área tem um. Como no futebol você tem técnico de goleiro, técnico do zagueiro, técnico, enfim. A gente trabalha nessa área. Agora, até hoje, você instrui os jogadores, você tá ali, mas na hora que pisa dentro de campo, que a bola começa a rolar, você fica naquela segurança, você se segura ainda, né? Que você quer entrar lá, você quer fazer, você quer mostrar, e na hora dos treinos também, você acaba pondo um helmet, fala, vamos embora e deixa aí que eu vou te mostrar como é que faz. Não tem como você sair muito do esporte, né? Mas a primeira vez foi contra o Santos Tsunami, que é uma grande equipe lá da Baixada. E eu lembro muito bem que o jogo foi muito pauleira, foi, não sei, acho que 8-7, 8-8, 9-8, e aí querendo entrar dentro de campo para mostrar para eles como é que fazia, mas você se segura e fala, não, tem que confiar no meu trabalho, né? Eu tenho que confiar que eu passei para eles, que eu ensinei, que a gente está fazendo a coisa certa. Então, é mais ou menos por aí. Sensacional, sensacional, cara. Não, eu sempre gosto de perguntar muito como foi o dia um que eu chamo, né? Porque realmente, geralmente, o dia um fica marcado, né? E, Aham.
eu até em algumas consultorias que eu presto, eu sempre falo assim, galera, liga sempre no dia 1, né? Todo dia seja o dia 1, porque no dia 1 parece que a Exatamente. gente fica mais aflorado, mais ligado, fica uma coisa, né? Fora as cagadas, desculpa falar, né? Essa que a gente faz mesmo, né? Uhum. Não tem jeito. Galera, programa Sport Show número 128, 3 anos no ar, com o Daniel Clauston, head coach do São Paulo Storm. Daniel, me fala uma coisa, com toda essa bagagem aí que você teve, esse lado humano aí que já deu para a gente perceber nessa meia hora aí de programa, quais os valores de você como treinador? Quais são esses valores que você coloca aí no time que você está comandando aí? Primeiro, paixão pelo aquilo que você faz, né? A paixão é muito grande aí quando você fala de respeito a tudo passado que foi feito, né? A todas aquelas pessoas que passaram por hoje a gente carregar o São Paulo Storm. A, a paixão que leva a você ter um objetivo, que leva você a treinar no dia a dia, né? E respeito ao próximo é excepcional aí, a gente não abre mão disso de maneira alguma. As pessoas acabam se modelando ao time, né? Seja de qualquer raça, cor, background, ou então níveis econômicos aí. Então, o respeito é muito grande dentro de qualquer equipe que eu passei. Você vê nos outros times também que a gente joga contra tal. O respeito ele prevalece, né? Na nossa equipe. E talvez aquela família, sabe? Aquela coisa de quando a gente fala tamo junto, ela não é por acaso. O que eu falei que aconteceu comigo, você tem inúmeros jogadores, comissão técnica que vem querendo saber como que aconteceu, o que está acontecendo, você precisa de alguma coisa. A gente também se aproxima muito de jogadores, aquela coisa de falar, puxa, eu tô com saudade de você, cara, tô com saudade das suas broncas, sabe? Tô com saudade do seu estilo, da gente estar treinando, da gente entrar em campo junto. Isso acontece no futebol americano, não é só no Storm. Uma paixão muito grande pelo time. Então, essas três qualidades aí que elas são construídas, obviamente, né? Mas ela se prevalece a qualquer outra coisa. Cara, não, sensacional. Sensacional o que você acabou de falar aí, né? Paixão, respeito e família, cara. São valores aí, né? Valores que você guarda, né? Valores que você põe em prática aí no seu dia, né? Eu gosto muito de uma frase que, para mim, o treinador ele é um grande guardião de valores, né? Então, a partir do momento que ele começa a guardar esses valores, ele consegue construir um time, né? Que nada mais, na verdade, um time são pessoas em busca de alguma causa, né, cara? E a gente poder conduzir essas pessoas aí é fantástico aí, né? Tão fantástico... Desculpa, pode falar. Não, e só para completar, a gente pensa num time, a gente pensa nas competições, a gente pensa na galera que tá ali, mas eu acho que são valores para a vida, né? Porque um dia você vai parar de jogar, um dia aquele jogador vai se machucar, um dia a mulher dele vai falar, ó, não quero mais, um dia ele vai mudar para um outro estado. Então, assim, você carrega esses valores, e foi o que aconteceu comigo, né? Você carrega isso para o resto da vida, e esses valores é o que vai te dar, né, um gancho, um caminho aí econômico, um caminho familiar, um caminho de respeito à autoridade, um caminho de respeitar ao próximo, né? Hoje em dia a gente tem tantos problemas aí, realmente porque as pessoas, seja ela lá em cima, no topo, ou lá embaixo, acaba não respeitando o próximo, né? Não tendo um olhar diferente pro colega que está do lado. Então, foi o que o futebol americano me ensinou e é o que eu tento, a nossa comissão técnica, o nosso time tenta passar para os jogadores, principalmente os novos. Nossa, que você vê sabe, muita coisa que vem de casa, vários problemas, e aí chega no final da temporada, a mãe ou o pai chega em você e fala, você mudou meu filho, sabe? Porque hoje ele não tá na rua, hoje ele não tá fazendo droga, não tá andando com gente má, ele tá mais focado no que você fala para ele que tem que fazer dentro de campo. E eu, como os outros técnicos, também já recebemos inúmeras elogios aí pelo trabalho que a gente vem fazendo. Então, quando a gente fala de investir,
né? Investir em politicagem, investir em coisas que você está inseguro, né? Do que vai ser feito com o seu dinheiro. Eu acho que o esporte, ele elimina isso, porque você vê resultado, né? Não só em troféu, você vê resultado das pessoas, Sim. né? E isso é importante. Não, sem dúvida, você falou uma coisa que é importantíssima, a gente vem falando muito nesses programas, né? Não é o final, e sim é o meio, né? O esporte ele faz essa transformação. Porque após uma temporada, se você vai levantar um troféu ou não, é um detalhe tão pequeno, é um dia que pode Muito. ser, né? O futebol americano é cruel nisso, porque é Aham. um dia que você jogue mal, você sai de um playoff, você acaba o campeonato. Então, quer dizer, talvez o jogo mais importante seja o último do campeonato, né? É, Exatamente. então, assim, mas você tem toda uma trajetória, né? Você tem treinamento, você tem camp, Aham. você tem o draft, que quando você chama essas pessoas. Então, você tem Uhum. momentos marcantes lá que vai construindo, né? Vai ajudando a moldar, né? Como você falou, né? As pessoas se moldam ao Storm, né? E isso a Exatamente. gente pode estender para as outras equipes também. As pessoas vão se moldando dentro daquela instituição, né? Uhum. Então, isso é muito gratificante mesmo que você me fala agora. Para a Uhum. gente dar um pouco de risada aqui, uh, a galera que faz mais resenha no treino, para mim, talvez, eu acho que é a galera da secundária ou não? Que faz mais o quê? Aquela resenha, aquela bagunça, é a galera da Nossa. secundária ou não? Meu, você sempre tem os palhaços, cara. É, É impressionante. E principalmente quando você sai nas viagens. São momentos históricos que você. Depois que você fez uma viagem com qualquer time, você não sai mais, sabe? Porque os caras são muito palhaços, sabe? Tirar. Tirar aqueles travesseirinhos, colocar na cabeça e os caras entrar para comer, sabe? Dentro do ônibus e um zoando o outro. Não dorme, não se dorme dentro de ônibus, tá? Porque o negócio pega ali dentro. Mas no final é muito legal, cara. É muito, muito engraçado. Não sei se é secundário, viu? Acho que aparece de tudo. Parece de tudo. muito bom. A secundária falou que está presente aqui. Logo depois já também a galera da ofensiva falou que está presente também. Ah, já Boa, começou boa. aqui. Já começou aqui. Mandar um abraço aí para meus coaches, né? Coach Vitor da secundária, nosso coach Sakurai japonês, que veio do lado do Japão, tá dando uma puta força pra gente. O nosso coach Vitório da UEL, a gente tem inúmeros coaches aí, Janiel, tem inúmeros coaches que fazem um ótimo trabalho e tem hora de ser palhaço também, viu? Os japoneses têm aquela carinha assim, mas, meu, a hora que toca mesmo, os caras realmente são muito divertidos e trazem bastante coisa de fora, né? Não, o pessoal do Special Team também agora acaba de chegar. O pessoal do Special Team acaba de chegar. Os Olha caras lá, só Special entram na Team. hora H, especialmente. Muito bom. Aham. Eu vou apanhar dos caras aqui. Eu tô brincando aqui, viu, galera? Vou te falar, viu? Muito bom. A corrida de bagageiro, gente. Quantos cabem no É, banheiro? Olha, realmente eu acho que o Salsicha, que é o nosso menino Olimpíada, ele pode ah, treinar com você, né? Vai ser um teste para a gente saber a qualidade sua de ensinar o futebol para alguém. Né? aham. O Salsicha é terrível, viu? O Salsicha é terrível, né? Então, Mas ele, legal. ele vai entrar com esse nome de salsicha, é pra ser zoado. É, Enfim, os caras. E se eu não vou, tem apelido, alguém arruma um apelido pra ele, ou pra você. Você vai lá visitar, os caras vão arrumar apelido, certeza. perfeito. Não, vou ficar muito grato. Vou ficar muito grato. Com certeza, vou ficar muito grato. Mas o Salsicha é por causa do Scooby-Doo. É por causa do Scooby-Doo. Ah, bacana, bacana. É por causa do Scooby-Doo, é a barbinha dele. Ah, Muito bom, gente, muito bom. Convidamos ele para fazer um documentário de viagem. Meu Deus, vamos com o maior prazer. Vamos com o maior prazer, com nossa, certeza. Com nossa. certeza, com certeza, gente. Taioli no futebol americano, não. Vitor, não só no futebol americano. Não perca, pós-pandemia vai ser terrível esse menino. Eu vou te falar, viu? A gente vai Meu querer querido. você lá, hein? Não, vamos, Vamos querer você lá. com certeza, com Mais certeza. um salsicha. Com certeza, com certeza. A gente já brincou um pouco naquele espaço fã que existe antes dos Jogos americanos. A gente Sei. já brincou, já vivenciou um pouquinho.
temos várias histórias engraçosas para contar, mas eu não sou entrevistado, eu sou entrevistador. Então vamos lá. Vamos dar sequência nisso aqui, nessa bagaça aqui. Meu querido, quais as competências, na sua visão, que um treinador precisa ter, Daniel? Boa pergunta. Eu acho que tem vários tipos de treinadores, né? Tem uns que chamam mais a responsabilidade e delega mais as funções para as equipes. Tem outros que gostam mais que as funcionalidades saiam dos seus próprios assistentes de coach, né? Mas eu não sei se tem algo específico assim. Pelo menos você tem que ter conhecimento, né? Tem que ter um breve conhecimento do esporte. Não necessariamente você precisava ter passado por ele, ou então ter conquistado grandes coisas, ou ter feito inúmeras campeonatos, ou coisa assim, mas um pouco de espírito de liderança, sabe? No final, você tem que ter ali um pulso firme, que a gente chama, né? E ter um pouco de olhar mais cautelo, sabe, para as pessoas. E eu acho que é uma grande diferença entre um técnico americano para um técnico brasileiro, porque o brasileiro, ele tem aquela manha dele, ele é muito bom no que ele faz, mas ele também precisa daquele carinho, daquela atenção individual, coisa que lá fora não, você faz o que você é mandado, e aqui você tem que mandar, você tem que orientar, você tem que ter o seu jogo de cintura aí com as pessoas. Eu aprendi isso na marra, na verdade. Mas sou muito grato a todos os coaches daqui e os jogadores que eu já passei junto. Então, é mais ou menos dentro dessa área aí. Mas quem quiser um dia ser técnico, ou um dia ver o que é o futebol americano, conhecer, o São Paulo Storm também está aberto, sabe? Não é só questão de jogadores. Teve anos que a gente pegou até pessoas das universidades que faziam educação física. Hoje a gente tem um grupo muito grande do time de flag, das meninas que carregam essas pessoas que querem aprender o futebol americano como técnico mesmo, sabe? E a gente vai construindo ele até onde ele achar que a área que ele achar que seja melhor, ataque, defesa, special teams, enfim. Não, muito legal. Até mesmo, acho que quem está aí começando na carreira, aqui entrou aqui o pessoal da educação física, aqui, educação física em rede, aqui acabou de entrar. Um abraço para a galera aí do perfil da educação física. É um caminho muito grande para o profissional da educação física, um novo ramo aí. Eu acho que também tem muito aí para poder acrescentar aí também. Daniel, me fala uma coisa, cara. Você falou uma coisa, né, assim, da gente ter esse olhar, esse cuidado, cara. Será que saber dividir o tempo? Porque, assim, futebol americano, cara, são 60 atletas. Você tem um olhar para 60 pessoas porque você é head coach, você não é, né? Quer dizer, você precisa ter esse olhar macro das coisas que estão acontecendo. Como é que você faz aí para dividir o seu tempo e ter essa visão geral, né? Por mais que você tenha pessoas que te passam informação, tudo, mas eu acho que isso aí na minha cabeça, eu acho que é um dos grandes desafios do head coach, né? Você começa com um projeto, né? E como você começa no off-season, que é a temporada não é a temporada regular, é uma temporada de treinamentos aí, 3, 4 meses antes de você pisar em campo, você já passou por muita coisa, né? A gente faz o que a gente chama de training camps, são os acampamentos onde você vai com a galera, entra no busão, fica 3, 4 dias só futebol americano. Então, nossa, é gigante o tanto que você conhece as pessoas realmente nesse estilo. Você tem treinos na praia, então a gente vai pra praia, faz o treino com os caras, faz um bate-volta. Você tem, fora o futebol americano, você tem muitos outros eventos também que acontecem. A gente vai doar sangue, a gente faz uma festa para coletar alguma coisa para ajudar alguém. Então, muitos momentos juntos, sabe? E você também tem os seus coaches. Então, se você tem um planejamento e tem o seu objetivo, e todo mundo está seguindo esse objetivo, ele fica muito claro não só para mim, mas também para os outros coaches, né? Que vai me auxiliar, que vai estar passando essa mensagem geral para todos. E conhecer é questão de tempo, é questão de afinidade, né? Você tá ali nos momentos bons,
e no momento ruim, é o cara reconhecer que você tá dando bronca nele para ele melhorar e você tá mostrando para ele o quanto que ele tá melhorando. E ele reconhece isso, ele acaba não saindo, ele acaba fazendo parte de tudo aquilo. Obviamente que não estamos falando do mundo é, imaginário, né? Porque não é sempre assim que funciona. Você tem as suas dificuldades, principalmente questão pensamentos diferentes, níveis diferentes, econômico e tal, e às vezes você acaba entrando em atrito aí com alguns atletas que não concordam com o seu estilo, não concordam com o que você pensa, mas eu acho não, tenho certeza, conforme o tempo, a gente vai se modelando, sabe? Então não é só eu, não é só a comissão, a gente tem inúmeras pessoas por trás disso que também fazem muito, muito a ver. A Karina, que estava semana passada, a nossa gigante diretoria, que chega junto com as pessoas, conversa, vê quais são as dificuldades, né, para a gente poder estar apoiando e estar ajudando. Então é mais ou menos isso. Não, muito, muito bom. A gente poderia considerar isso como estratégias para você ganhar a confiança aí do grupo, porque a gente fala muito, né? A gente ouve muito, né? Virou até meio jargão aqui no Brasil, né? Ah, o treinador precisa ganhar a confiança do vestiário, né? Vestiário que ganha jogo. Mas o pessoal fala até muitas vezes de um tom meio pejorativo, pelo menos é a forma como eu sinto, né? E o outro dia eu estava ouvindo lá um dos treinadores, né? Era um blog sobre beisebol, e a temporada de Uhum, beisebol tem 180 jogos, né? Quer dizer, é uma loucura, né? uhum, Praticamente você joga 5 vezes durante 7 dias, né? Então, assim, é bem intenso. E eles falam que um dos grandes segredos é você ganhar a confiança dentro do vestiário. E aí eu falei, não, tudo bem, mas é curto, é intenso, são 180 jogos, mas são lá 15, 20 jogadores de beisebol, não passa disso. Aí eu fico assim, cara, quando eu vejo no campo de jogo entrando 60 caras atrás de uma bola, você fala, como é que o trabalho do treinador para ganhar a confiança desse grupo aí? Tem alguma estratégia, fora essas que você comentou aí, Edu? Edu, não, desculpa, Daniel. não, não sei, pode até ter, mas a filosofia que eu trabalho é você ter, logo no começo, no início, você ter um caminho, um objetivo. E você ir trabalhando em cima daquele objetivo. Então, quando chega naquele vestiário, tá todo mundo engajado naquilo que você vem falando há 3, 4, 5 meses, entendeu? Dependendo do time. Então, vira uma coisa assim, eu vou só retomar aquilo que a gente vem falando. E já vem modelado já. Então, ali naquele momento, é momento de foco. São poucas vezes que você precisa sair gritando, xingando, tentando trazer aquela energia, tentando motivar os caras, porque no futebol americano, se você já não vem motivado, não tem por que você estar ali. É diferente do beisebol, onde você tem inning, você pode errar aqui, depois você ganha ali e tal. No futebol americano, às vezes um erro que você erra leva o jogo inteiro e você não consegue recuperar aquele erro. Então você já tem que entrar muito mais mental, né? A gente fala que o futebol americano é 90% mental, acredite ou não, né? As pessoas acham que é força e tal, mas o mental das pessoas é impressionante quando você coloca elas numa situação e já estão preparadas para aquilo, né? A gente fala, fecha o olho, imagina que você está nessa situação assim, assim, assim. Agora vamos treinar para isso. Então, quando chega no vestiário, é só questão de relembrar um pouco. Perfeito. Galera, eu estou com o Daniel Clauston, treinador, head coach do São Paulo Storm. Aqui, galera, @DCClauston e @Cucabeta, quem quiser aqui, esporte, sempre de segunda a sexta, às 19 horas. Aqui, ó, o Jeff Espada aqui comentando. Head coach Clauston é um treinador diferenciado, une a parte técnica com a humana. É isso que aproxima dos seus jogadores. A galera compra a ideia e acredita no processo. Aí, que legal. Muito Grande bom. abraço aí pro Fábio. Uma boa. O Edu Gomes, 82. Uma das grandes competências do treinador é a gestão de pessoas. Isso nós buscamos na excelência. Gestão de pessoas, como a gente estava falando anteriormente, é fundamental aqui. E a galera aqui na resenha, aqui, muito bom, muito bom.
Muito bom, galera. Isso aí participando com a gente. Daniel, conta uma coisa, um pouquinho, né, na sua história. Você foi uma pessoa que sofreu aí com a questão do racismo, né? O racismo que acho que nunca teve tão sendo falado, né? Eu espero que não seja uma onda passageira, que a gente, né, que a gente converse, fale mais sobre essa questão, né? Tem até uma expressão que a gente aqui no Cuca Beta usa meio como mantra, que você já deve ter ouvido lá nos Estados Unidos, é o walk the talk, né? Fale no que você, faça o que você fala, né? Então essa é uma expressão que a gente usa muito aqui, pelo menos eu, o Jorge, o Taioli, quando a gente está falando, né? E, cara, eu queria saber de você, cara, basicamente, qual a mensagem que você poderia passar? Porque a gente vê hoje, sim, essa questão do racismo sendo colocada nesse momento, né, de pandemia que nós estamos vivendo. Mas, assim, quem for procurar os nossos programas no YouTube, antes da pandemia, a gente já vinha batendo nessa tecla que, além das ações de racismo, a gente já falou isso em alguns outros programas, a gente tem uma parte do programa que a gente projeta na TV, que é a escadaria do Coringa, né? Que seria a coisa maléfica, né? E esse ano, antes da pandemia, olha, gente, começou em março, hein? Esse ano a gente citou 2 casos de racismos, né? Um com um jogador de polo aquático aqui do Pinheiros, né? Que foi confundido, né? Vamos colocar assim, por um catador de bolinha de tênis, né? Então, a gente começa a ficar mais chocado ainda. E até mesmo, eu falo de um racismo, como você colocou até no início do programa, com outras modalidades, né? Então, a gente ouviu uma declaração de uma repórter da ESPN, que por acaso é que tem direito para transmitir o beisebol, mas falando que ela não considerava jogadores gordinhos e que cuspiam e usava boné como jogadores, né? Como atletas. Eu não sei de onde ela tirou isso, né? Mas, enfim, a gente fica chocado com essas declarações, né? Mas, assim, trazendo para a sua realidade, você que, infelizmente, já sofreu disso, né? Qual a mensagem, né, que você pode compartilhar com a gente, né? Para que a gente possa seguir em frente, né? A gente ter uma visão positiva em relação a isso. É interessante, Marcelo, porque eu acho que quando você olha o racismo, a pessoa ela começa a te julgar pela sua aparência, né? Então ela não sabe quem você é, ela não sabe o que você fez, ela não sabe de onde você veio, tudo que você já passou. Então ela começa a te julgar. Então, logo aí é onde você tem a sua escolha, né? Ou você pode cair na mesma ideia e xingar de outra coisa e recrutar, né? Não sei se é a palavra, mas de você bater de frente, começar a xingar e começar a falar qualquer coisa, ou você fazer o oposto, que, né, que no meu caso talvez seria mostrar, sabe? É mostrar quantas e quantas vezes lá você entra e porque você tem uma cor diferente, a pessoa já te olha diferente, certo? Te chama de nomes, ou então fala, o que você está fazendo aqui, sabe? E viver isso aqui também, depois que eu voltei, que você fala assim, meu, eu tô a fim de comprar esse carro, por que você não me fala quanto custa esse carro, né? Por que tá todo mundo lá para lá e não vem ninguém me dar atenção? Se eu tivesse de terno e gravata, talvez viria, né? Então, talvez, enfim. E aí volto lá e falo, por favor, venha. Então, minha mensagem não é bater de frente, é você procurar fazer com que aquela pessoa reconheça, né? E seja objetivo naquilo. Então, chega na pessoa e fala, pô, eu tô aqui faz tempo, e você não veio me atender por quê? Por que você foi atender aquele outro? Para que a pessoa reflita, sabe? Faça uma reflexão na cabeça e pensa, tá, eu tô fazendo errado. Porque se eu tivesse de terno e gravata, tinha me tratado diferente. E a gente não tá nem falando aqui no Brasil em questão de cores, porque já é um outro patamar, já é um outro lance, mas quando você tem uma classe social muito alta, com
com certo olhar, com certo arrogância contra o outro, né? Você chega de frente e você fala, você não é melhor que eu. Faz aquela pessoa meio murchar e ficar, né, meio abalado. Então, eu acho que uma das coisas que o meu tio me ensinou muito tava andando pela rua e falou, bom dia, e a senhora só olha para ele e vira as costas. Ele fala, peraí, não, eu falei bom dia para a senhora, então fala bom dia para mim. Então, Daniel, assim... Daniel, ó, vai cair, dá 10 segundos vai cair, a gente vai voltar, tá bom, Perfeito. galera? 3 minutinhos vai cair, nós vamos voltar com o Daniel para Voltamos. completar o pensamento dele, tá bom, galera? Fica aí, 3 minutos para fazer o xixi e volta para a gente acabar. Olá, pessoal, voltando aqui, programa Sport Show 197, a gente entrevistando o treinador, o head coach do futebol americano, Daniel Clauston aqui. A gente estava aqui falando com ele aqui, infelizmente 1 hora, o Instagram derruba a gente, o Instagram dá um tackle em nós, mas já consegui conectar o Daniel aí para a gente encerrar, infelizmente, esse bate-papo aqui, mas a gente estava entrando num assunto aqui extremamente delicado e seria uma injustiça a gente derrubar, a gente parar a conversa agora, nesse momento. Então, galera, bônus especial. O jantar dele vai esperar um pouco mais, galera. O jantar dele vai esperar um pouco mais. Então é o seguinte, a gente vai acabar esse assunto que a gente estava falando aqui do racismo, questão séria né, que a gente vive atualmente, não só atualmente, mas a gente vem conversando muito seriamente disso nos últimos dias. Mas, como eu lembrei, a gente já, no programa, a gente já levantou outros pontos já nesse ano, no ano passado, está lá no nosso YouTube do Cuca Aberto, nosso Netflix com os outros programas aí. Daniel, me desculpe, mas né, bateu 1 hora, a gente toma um toco no Instagram aqui. Faz parte. A gente vai falar com o Mark Zuckerberg para melhorar isso, gente. Não é possível. Boa. Mas vamos lá, meu querido. Complementa o seu pensamento aí. Resgata aí que a galera já está voltando aí. Só para terminar, eu acho que você aprendi isso com a minha irmã Michele, você precisa exigir respeito, sabe? Dar respeito, primeiro de tudo, e exigir o respeito, independente da cor, independente da condição financeira, você tem que respeitar o próximo, né? E às vezes eu acho que as pessoas acabam esquecendo isso, ou acabam agindo de formas talvez até desnecessária ou sem muita. Não teve muito aquilo, mas só porque os outros falam, só porque os outros fazem, a gente acaba agindo do mesmo jeito sem pensar. Então, você, seja de qualquer cor, exigir o respeito do outro. Eu acho que é super importante isso. Não, sem dúvida nenhuma, e isso que você falou, né? Começa sempre pela aparência, a gente começa a julgar o outro pela aparência, depois pelos atos dele, né? A gente também acaba cometendo aí essa questão da segregação, quando a pessoa pratica outros esportes que não são tão importantes, enfim, né? A questão também de não dar espaço para as mulheres, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado e nós temos que mudar principalmente o nosso mindset, né? Não só aqui no Brasil, mas acho que no mundo todo a gente precisa começar a rever toda essa nossa questão, tá? Daniel, muito obrigado, cara. Foi, assim, sensacional o papo. Realmente, eu acho que o São Paulo Storm está em ótimas mãos aí, com certeza, Obrigado. independente se nós vamos ter o troféu no final da temporada ou não, mas eu acho que o troféu da vitória, do processo, da conquista do dia a dia, realmente você vai ser uma pessoa que vai ajudar muito esse processo aí, nesse momento do Storm, e nesse momento, principalmente da modalidade, o futebol americano no Brasil. Eu acho que todo o seu background, todo esse conhecimento que você compartilhou nessa hora aqui com a gente, eu espero que a gente possa ver mais o Daniel falando para outras pessoas, porque assim, quando a gente tem que levar essa voz, né, para outros lugares, é sensacional, contagia, forma uma onda do bem, né? Eu acho que isso que a gente precisa, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, né? Diariamente,
para a gente conseguir fazer o esporte crescer cada vez mais em todos os sentidos, seja na quantidade de praticantes, seja na nossa régua, né, de paixão aí, de prioridades aí que tem no esporte, tá bom? Valeu, Última Marcelo. coisinha para a gente, eu juro, para encerrar e para você poder jantar, cara. De boa, fica tranquilo. Deixa uma mensagem, cara, para o atleta jovem, o atleta que está entrando aí na modalidade, aquele que busca se aperfeiçoar no futebol americano, né, cara? Você que teve uma trajetória tão linda aí no futebol americano. Cara, minha mensagem não é nem para aquele que queira entrar no futebol americano, mas é para qualquer um, cara. Sair do conforto, sabe? Se você quer alguma coisa, corre atrás. Se você se dedicar bem, se você colocar o tempo e ouvir as pessoas certas, você pode ter certeza que você vai chegar no caminho onde você quer chegar. O esporte, ele vai te fornecer várias oportunidades com pessoas maravilhosas, você pode ter certeza, independente do esporte, as pessoas estão ali para um objetivo só e elas todas estão trabalhando para alcançar aquele objetivo. E essa lição que você vai aprender dentro do esporte, você vai carregar para a vida inteira. A diferença é que a gente é São Paulo Storm e que a gente faz muito bem isso dentro de uma modalidade totalmente diferente, onde o esporte cresce demais, né? Onde a gente tem torneios indiferentes, a gente tem seleção paulista, a gente tem torneio brasileiro, a gente tem seleção brasileira e a gente tem uma adaptação muito grande, seja você na categoria de base, de juniores, de 8 a 14 anos, seja você que quer conhecer o esporte um pouquinho mais velho, já praticou o esporte e quer conhecer o futebol americano, a gente tem o nosso time de desenvolvimento, e você que quer competir realmente, quer entrar, tem paixão pelo time, já joga em outras equipes e realmente quer abraçar uma família de verdade, venha para o São Paulo Storm, conheça a nossa equipe, conheça a nossa diretoria, os nossos técnicos e ver se é isso mesmo para você. Se não, procura qualquer lugar aí do Brasil, com certeza você vai ter um time de futebol americano perto de você. Hoje cresceu muito, então só agradeço você demais essa oportunidade. A gente precisa realmente tá trazendo esse esporte, outros esportes também, as modalidades, e valorizando isso que é colocado no nosso dia a dia aí como uma vitória aí no seu programa. Então, te convido mais uma vez, você e o Salsicha, quero conhecê-lo também. Já tem um capacete aqui para ele, do São Paulo Storm, tá? Convido vocês, logo que a gente voltar, para poder fazer um treino, conhecer um pouco o esporte. Tragam amigos, família, enfim, a gente faz um bem bolado lá e eu acho que vai ser legal. Então, agradeço demais, agradeço o pessoal que está na live, a família toda, meu irmão que está nos Estados Unidos, todos os nossos técnicos, os jogadores começam a encher o saco com algumas coisas aí, perguntas, e depois vem para mim, por que você não falou, não sei o quê, mas todos estão aí sempre no coração e muito obrigado. Oh, sensacional, sensacional. Ó, a galera que fica te enchendo a paciência, depois nós vamos fazer uma roda viva. Uma roda viva com eles perguntando para você. Boa. Né? É isso aí. Dando tecos de perguntas aí para você, com certeza. Cara, foi sensacional. Olha, galera, tá dividido e vai ficar dividido em duas partes. Não perca. Manda o aviãozinho, dispara para a galera. Vai estar lá no nosso IGTV. A primeira parte já está lá. Se você não assistiu a primeira parte, você perdeu o Daniel falando, primeiro estudante, depois atleta, falou de sonho, estabelecer metas, você pode, cara, sensacional. Falou da importância dos micromomentos existentes aí, né? Paixão, respeito, família, são os valores que ele trabalha. E ele termina com uma mensagem muito bacana: saia da zona de conforto e ouça as pessoas certas se você quiser evoluir. Meu querido, forte Marcelão, abraço. Foi obrigado, hein, sensacional cara. essa live. Muito conhecimento, muita coisa bacana. Parabéns aí pro seu trabalho, parabéns a todo mundo da família Storm aí, para a família do futebol americano, tá bom? E, se Deus quiser, em breve, eu, Salsicha, Jorjão e Petrones estaremos aí no campo lá
mostrando todas as nossas habilidades, sem dúvida nenhuma. Mas as habilidades incríveis. Parabéns. Né? Com essa mãozinha, imagina, gente. Imagina. Daniel, muito É obrigado. nóis. Família, muito obrigado. Amanhã, a partir das 19 horas, mais um programa. E semana que vem tem novos esportes, tem pentatlo moderno, tem natação, maratona aquática. Cara, tem muita coisa chegando aí na semana que vem, tá bom? Forte abraço. Até semana Abraço. que vem, turma. Até semana. Tchau, É tchau. nóis. Valeu.